Ele era entreguista? Ele era comunista? Afinal, quem era ele? O meu nome é Giovanni Dias, eu sou graduando em História e hoje a gente vai ver aqui João Goulart e o Plano Trienal. João Goulart, ou Jango para nós que somos íntimos dele, foi o 24º presidente da história do Brasil. E antes dele necessariamente se tornar presidente, é importante ressaltar um pouco da trajetória política que ele exercia no Brasil naquela época. Ele inicialmente foi deputado estadual e depois federal pelo Rio Grande do Sul. Inclusive ele era gaúcho de São Borja, a mesma cidade do Vargas, e eles vão acabar sendo amigos. No último governo do Getúlio, ele vai exercer o cargo de ministro do Trabalho, sendo considerados por muitos o sucessor do próprio Vargas. Posteriormente a isso, ele vai concorrer à vice-presidência da República. E sim, você não escutou errado. Naquela época você poderia concorrer a vice-presidente, mesmo não sendo da chapa do presidente. Inclusive era muito comum se eleger um presidente de uma chapa e o vice de outra. Foi o que aconteceu com o próprio Jango. Ele vai ser vice-presidente no governo do Kubitschek, inclusive recebendo mais votos do que o próprio Juscelino. E após isso vai ser vice-presidente durante o governo de Jânio Quadros, ao qual, após ser afastado do cargo, ele vai assumir em regime parlamentarista e depois chegando à presidência. Nesse momento, eu não quero falar sobre essa campanha a campanha da legalidade e ele assumindo como num regime parlamentarista, porque eu acho que isso é um assunto muito grande para passar batido durante esse vídeo. Então eu espero fazer um vídeo mais para frente explicando o porquê primeiro ele assume um regime parlamentarista e depois necessariamente ele se torna presidente em 1963. Ao longo da história do Brasil, nós muitas e muitas vezes ouvimos presidentes falando sobre planos de salvação da economia. Com o Goulart não foi diferente. Vencendo o plebiscito presidencialista no final de 62 para assumir em 63, o Goulart pegava um Brasil que passava por uma forte crise advinda do ano anterior. Essa crise pode ser resumida em 3 pontos, de uma maneira simplista, mas bastante metodológica para que vocês consigam entender. O Brasil sofria uma forte dívida externa, devendo bastante no Fundo Internacional Monetário. Essa dívida, além de culminar num detrimento da imagem brasileira lá fora, havia vários políticos aqui dentro já falando em calote, o que prejudicava bastante a nossa imagem. Uma queda do produto interno bruto de 8,6 para 6,6 ou algo do gênero, uma queda de quase 2% no produto interno bruto e principalmente uma inflação de quase 50%, algo que a gente só viu próximo aos anos de lama do Collor. Essa inflação era o principal ponto para se entender a crise, porque tanto dívida externa quanto queda do produto interno bruto, apesar de serem itens extremamente importantes, não necessariamente são sentidas pela grande maioria da população. Já uma inflação de quase 50% consumia todo o poder de compra da população brasileira. Então, em campanha, durante o plebiscito presidencialista, o Goulart bateu muito nisso, que a principal meta do seu novo plano seria um controle da inflação, pedindo assim um voto de confiança da população em si. Quando o Goulart assume o governo em 1963, existia uma grande preocupação por parte da população brasileira de que o Goulart fosse um notório comunista. Essa preocupação que morreu faz bastante tempo. Existia-se um medo, tanto nas Forças Armadas quanto parte dessa população brasileira, que o Goulart transformasse o Brasil numa Venezuela. Venezuela não, União Soviética, ou Cuba, ou qualquer país da Guerra Fria. Então, assim, quando o Goulart assume o governo, ele tenta procurar algumas pessoas um pouco mais de centro do que necessariamente de esquerda, para evitar esses receios. Os dois grandes nomes desse seu novo governo vai ser o Celso Furtado, que vai ficar no desenvolvimento econômico, e principalmente o Santiago Dantas, o notório economista, ó, até falei comunista, meu Deus, Red Scare, quando ele coloca o Santiago Dantas para assumir o Ministério da Fazenda. O Santiago Dantas, ao lado do Goulart, vai ser um dos grandes pais do plano. Então, o que era o Plano Trienal? O Plano Trienal foi pensado por Goulart e pelo Santiago Dantas como grande legado do Jango para as próximas gerações. Como vocês podem presumir, não deu muito certo.
Mas o plano trienal inicialmente foi pensada em duas partes, ao qual a primeira exigia uma série de imposições do FMI para uma recuperação da economia brasileira, e depois que a economia brasileira começasse a se recuperar, ele voltaria para as reformas de base para alavancar o desenvolvimento, principalmente o industrial brasileiro. Essa primeira parte do plano trienal, que seria a restauração da economia brasileira, precisava passar por algumas metas a serem cumpridas. Elas seriam a estabilização econômica e o controle da inflação, ao qual era o principal ponto para a gente conseguir renegociar a dívida externa e conseguir mais dinheiro do FMI e assim voltar a crescer o PIB. Mas para que isso acontecesse, nós precisamos adotar uma política de austeridade. E se você não sabe o que é política de austeridade, eu explico para você. Política de austeridade é basicamente o seguinte: quando o governo está gastando mais do que necessariamente arrecada, você precisa equiparar as contas. E para você fazer isso, existem algumas atitudes que o governo precisa tomar para equilibrar isso. Então, a política de austeridade nada mais é que você cortar gastos para conseguir equilibrar as contas. E essa política de austeridade, ela passava por alguns pontos principais, como a limitação dos aumentos salariais, ao qual, como a gente tinha uma inflação muito grande, eles cresciam de maneira vertiginosa todos os anos, o controle dos preços, principalmente de coisas que recebiam fortes subsídios do governo, e os cortes dos gastos governamentais. Estes cortes dos gastos governamentais vinham desde demissões até cortes de subsídio, o que vai ser uma grande parte responsável pela derrocada do plano trienal. Ao curto prazo, o plano trienal deu maravilhosamente bem. Ao final dos 3 primeiros meses, a inflação brasileira, que estava rondando os 50%, conseguiu ser diminuída para 25%. E com isso, Santiago Dantas viaja até os Estados Unidos para negociar um novo crédito e consegue 84 milhões de dólares, cerca de 398 milhões prometidos. Para ele conseguir esse restante do dinheiro, o plano trienal precisava continuar se desenvolvendo da maneira que estava indo e apresentando resultados. Aí daqui a alguns meses ele conseguiria viajar novamente e trazer o resto consigo. Apesar dos bons resultados ao curto prazo, o plano do Goulart nunca conseguiu se sustentar ao longo dele. E muito se deve pelo fato de que ele nunca conseguiu fechar o que a gente chama de pacto social. Toda vez que um governo adota medidas de austeridade dentro de um país, é necessário um comprometimento da população e deixar bem claro que eles estão perdendo a curto prazo para ganhar ao longo. O Goulart nunca conseguiu ter essa conversa com a população brasileira. Então, a partir do momento que foi retirado alguns benefícios e alguns direitos, uma enorme massa sindical foi para as ruas protestar, porque eles não estavam recebendo o aumento que necessariamente teria sido prometido lá no começo. O próprio partido do Jango estava bastante dividido, porque em 1965 teria eleição para presidente. Então o Brizola, que liderava ali o partido com o Jango, fazia uma forte campanha contra o Goulart por falar que ele não tinha pulso, algo assim, já pensando na eleição. Então a situação do Goulart tinha ficado péssima em ambos os espectros políticos. Para a esquerda, liderada pelo Brizola, o Goulart não tinha pulso para liderar as reformas de base dentro do avanço econômico. E para a direita ainda existia a ameaça comunista que o Jango poderia representar. Para evitar um suicídio político que ele poderia ter naquele momento, o Jango acaba acatando o pedido dos sindicatos e aumentando o salário público em cerca de 70%. Teve um aumento do preço do aço, do petróleo, e também a expansão do crédito para a indústria automobilística. Com tudo isso feito, o FMI olha para o Brasil, vê que as medidas estavam sendo descumpridas e cancela um novo empréstimo. É aí que morre o plano trienal. E a morte desse plano vai contribuir em muito para a queda de popularidade do Goulart e o apoio civil ao golpe militar em 1964. Por hoje é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo.
Eu prometo que eu vou fazer aí outros vídeos falando sobre outros planos econômicos. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo ou se vocês quiserem deixar sugestão, deixa nos comentários que eu vou tentar atender todo mundo. E muito obrigado pela audiência de novo.